Diferenças entre função afim e exponencial. A função afim. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função f de dois números reais, definida como função de x igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. A função exponencial. A função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja a base é sempre maior do que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante. Além disso, a base não pode ser negativa, nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos 0x e 0y. Desta forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. Exemplo: construa o gráfico da função de f de x igual a 2x mais 3. Para construir o gráfico dessa função, vamos atribuir valores arbitrários para x, substituindo a equação e calcular o valor correspondente para f de x. Sendo assim, iremos calcular a função para valores de x iguais a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituindo esses valores na função, nós temos f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 3, igual a menos 3 mais 3 igual a menos 1. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 3, igual a menos 2 mais 3 igual a 1. F de 0, 2 vezes 0 mais 3 igual a 3. F de 1 igual a 2 vezes 1 mais 3 igual a 5. F de 2 igual a 2 vezes 2 mais 3 igual a 7. Os pontos escolhidos e o gráfico da função de x são apresentados na imagem abaixo. No exemplo, utilizamos vários pontos para construir o gráfico. Entretanto, para definir uma reta, bastam 2 pontos. Para facilitar o cálculo, podemos, por exemplo, escolher os pontos 0 e y e x e 0. E nesses pontos, a reta da função corta o eixo 0x e 0y, respectivamente. Gráfico da função exponencial. O gráfico desta função passa pelo ponto 0,1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca no eixo x. Na função exponencial, a base é sempre maior do que zero, portanto a função terá sempre imagem positiva. Assim, sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4, imagem negativa. Abaixo representamos o gráfico da função exponencial. Função afim. Coeficiente linear e angular. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo 0x. O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo 0y, pois sendo x igual a 0, temos y igual a vezes 0, qualquer número vezes 0 é igual a 0, então vai ficar só o valor de b. Y é igual a b. Quando a função afim apresentar o coeficiente angular igual a 0, a igual a 0, a função será chamada de constante. Nesse caso, seu gráfico será uma reta paralela ao eixo 0x. Abaixo representamos o gráfico da função constante f de x igual a 4. Ao passo que, quando b é igual a 0 e a igual a 1, a função é chamada de função identidade. O gráfico da função f de x igual a x, função identidade, é uma reta que passa pela origem 0, x, né, e y também é 0. Além disso, essa reta é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ou seja, divide os quadrantes em dois ângulos iguais, conforme indicado na imagem abaixo. Temos ainda que quando o coeficiente linear é igual a 0, b é igual a 0, a função afim é chamada de função linear. Por exemplo, as funções f de x igual a 2x e g de x é igual a menos 3x são funções lineares. O gráfico das funções lineares são retas inclinadas que passam pela origem, 0,0. E apresentamos abaixo o gráfico da função linear f de x igual a menos 3x. Função exponencial, função crescente ou decrescente. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente,
será crescente quando a base for maior do que 1. Por exemplo, a função y de 2x é uma função crescente. Para constatar que essa função é crescente, atribuímos valores para x no expoente da função e encontramos a sua imagem. Os valores encontrados estão na tabela abaixo. Observamos a tabela, notamos que quando aumentamos o valor de x, sua imagem também aumenta. Abaixo, representamos o gráfico dessa função. Função afim, função crescente e decrescente. Uma função é crescente quando atribuímos valores cada vez maiores para x. O resultado de f da função de x será também cada vez maior. Já a função decrescente é aquela que, ao atribuir valores cada vez maiores para x, o resultado da função de x será cada vez menor. Função exponencial ou função logarítmica. Função logarítmica. No gráfico, observamos que enquanto a função exponencial cresce rapidamente, a função logarítmica cresce lentamente.